Boa noite a todos. Boa noite também aos desencarnados, né? Que é uma plateia bem maior do que os encarnados daqui, né? Graças a Deus, né? Porque Jesus sempre utiliza todos os momentos, todos os espaços que a gente possa ter para a evolução que a gente possa conseguir conquistar. Eu acho que a grande palavra que a gente vai falar hoje é sobre conquista, né? Então Jesus é como se a gente estivesse aqui estudando, porque Jesus está nos educando, né? Jesus nos educa a todo momento a partir da experiência, mas também nos educa quando a gente se programa para vir para uma casa espírita e trazer para dentro da nossa alma o conhecimento, né? E aí então Jesus, né? Vamos nos transportar lá para Jesus e escutar ele dizendo, né? Que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? E isso a gente está... O que ele está falando para a gente? Está falando para a gente o seguinte: como é que você faz o bem na sua vida? De que forma sai de você suas virtudes? E aí fica aquela questão. Muita gente não consegue deixar de lado, né, a sensação de personalismo, de vontade de que ser reconhecido pelo bem que ele faz. É um problema? Pode ser e pode não ser. O primeiro ponto é que nós estamos em evolução. Nós não somos projetos acabados. E a gente tem uma certa prepotência de achar que nós somos muito evoluídos. Quando a gente mal saiu de um planeta, né, de primitivo para provas e expiações, e que nós estamos aprendendo a arte de fazer o bem e de ser bom, né? Então essa conquista do bem dentro de nós, ela tem que ser bem trabalhada, né? E aí a gente tem que se perguntar, né? Indo com Jesus, e que ele fala, ainda em Mateus, ainda, quando ele está falando assim, esse capítulo é baseado em Mateus, né? Ele ainda está falando o seguinte, né? Se você dá uma esmola a alguém, e essa esmola, e você só deu aquela esmola, né? Ele fala sobre os fariseus, né? Você só deu aquela esmola para que fosse visto, então você não entendeu, porque a sua paga está no mundo mesmo. Por que a paga estaria no mundo, né? O que a gente tem que desenvolver nesse mundo? Não é o sentimento? Não é o sentimento de empatia, de olhar para o outro, de entender como nos cerca, na verdade, a vida? E o que a gente faz? Será que essa pessoa está errada? Será que a gente pode desestimular uma pessoa, mesmo que ela chegue lá, tire selfie, faça aquilo? É um princípio, gente. É um princípio dela ainda. Ela ainda vai acordar, vai despertar. Todos nós temos um ponto de despertar. Isso é inevitável dentro da gente. Então, acho que a gente primeiro tem que acordar para dentro de si. Então, Jesus faz um grande trabalho. O trabalho de Jesus é fazer você se conhecer. Então, Jesus diz o seguinte: não, você não pode ser assim. Ele está te alertando, está dizendo o seguinte: olha só, no momento que você procura o reconhecimento do outro, é porque você não adquiriu a virtude do bem. Você precisa confirmação o tempo inteiro através das outras pessoas. As outras pessoas têm que confirmar a sua identidade, a sua identificação. Ou seja, é como se você, então, na verdade, se sentisse vazio. Nada adianta. Então, o que a gente precisa de fazer? Qual é o trabalho que a gente está fazendo aqui? Adquirir as virtudes. Uma das virtudes é fazer o bem. Uma das virtudes é a gente se preocupar com o que aconteça com o nosso próximo. Aí, dentre todas as situações, né, a gente pensa o seguinte: por que então a pessoa age assim? A pessoa age assim pelo seguinte motivo: ela precisa do reconhecimento do outro. Como é que as coisas se desenvolvem? Eu acho que todo mundo tem que entrar bem nesse conceito de desenvolvimento e evolução para entender. Como é que as coisas se desenvolvem? Primeiro você tem aquele sentimento que vai criando de empatia. Como é que é esse sentimento de empatia? Se identificar com a dor do outro. Esse é o mínimo, é a base dos sentimentos. É a base do momento evolutivo que você pode estar. A partir do momento que você se identifica, então você olha, se emociona, mas não faz nada. Esse é o primeiro ponto. Aí depois disso, você se identifica e fica pensando assim: pô, se acontecesse comigo? E aí você vai lá e faz alguma coisa, né? Mas como fala Emmanuel, né? A virtude não é monetária, a virtude é espiritual.
né? Então, assim, mesmo que você saia distribuindo, que hoje em dia até é uma coisa muito falada, né? Mesmo que você saia distribuindo bens por aí, projetos sociais maravilhosos. A gente precisa de projetos sociais para fome, para isso, para aquilo outro. Mas agora existem outras situações que somente o sentimento mais profundo consegue alcançar. E aí é que entram os infortúnios ocultos. São pessoas que a gente não consegue acessar se a gente não tiver o quê, gente? O mínimo de sensibilidade, não só de olhar para a dor do outro, mas agir sobre ela. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós aqui estamos numa outra situação, uma situação muito complicada. Porque Jesus, nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos. Né? Se a gente puder falar que nem os evangélicos, nós aceitamos. Nós estamos aqui porque escolhemos Jesus como nosso educador. E o Jesus está fazendo isso, está nos educando. E ele propôs a seguinte situação. Qual é a seguinte situação para você se educar, para você construir o amor ao próximo? Qual é? Kardec é bem explícito, né? Nossos espíritos amigos são bem explícitos. Fora da caridade não existe salvação. A caridade é um exercício, gente. Um exercício para a gente amar. Agora, a caridade, conforme as pessoas aí fora entendem, não é a caridade espírita. A caridade do espiritismo é mais complicada. Porque não adianta você pegar uma bolsa e dar ali na esquina. Não adianta só isso. Você tem que se doar de si. E doar de si, às vezes, é muito complicado. Você tem que escutar o outro, você tem que ser indulgente, né? Você tem que ser paciente. Você tem que ter tantas coisas difíceis que a gente não maneja na nossa vida que a gente não sabe. Por exemplo, tem uma história muito interessante de Chico, né? Que todas as vezes eles faziam uma caravana para sair, né, a sair do centro em direção às comunidades. Então todos se reuniam. E todas as vezes chegava, em determinado momento, um bêbado ali, e aí todo mundo ficava muito chateado, porque aí o bêbado começava a cantar, ele já tinha tropeçado de beber. E o bêbado começava a cantar naquele momento. E Chico ficava assim, e todo mundo falando assim, pô, o que Chico tá dando asas a esse homem? O homem tá bêbado? Como é que pode? Deixa ele pra lá pra gente ir embora, correndo. Aí o Chico ficava lá, e aí o Chico começava a falar assim, mas eu gostaria tanto de ouvir aquela música. Depois uma outra música. Aí depois outra música. Aí corria umas 5 músicas e ele ficava... E o pessoal irritadíssimo com ele. Quer dizer, o pessoal já ia sair mal, né? Aí, irritadíssimo com ele. Aí, chegado no final, ele falava assim, meu amigo, agora a gente tem que ir. Eu vou me despedir de você, tô indo embora. Aí ele ficou na bem. Aí o que aconteceu? Chico explicava então a situação. Esse homem... ele estava atravessando a rua quando a filha dele, pequenininha, morreu. E ele se culpava por isso. E ele o tempo inteiro bebia por conta disso, né? E toda vez que ele cantava, ele lembrava que cantava para a filha. E era assim que ele começava a se curar. Ele falava assim, Chico dizia o seguinte, isso é terapia de desobsessão, embora vocês não enxerguem. Né? Não enxerga a terapia de desobsessão. Então, quantas vezes nós podemos fazer terapia de desobsessão? Muitas vezes, né, gente? A gente dizer o que mais tem oportunidade disso. E aí, quantas vezes a gente tem essa capacidade? Mas a gente fala de tudo, gente. A gente fala de que a comida tá ruim, a gente fala da roupa do fulano, a gente fala de várias coisas, assim. A gente esquece do teor, do alcance da caridade, do alcance do amor. Né? E é difícil mesmo. Vamos dizer que é difícil. É difícil. Às vezes, quando a gente se sente agredido, de alguma forma ferido, a gente já vai logo na vociferação, você quer logo agredir o outro também, retribuir o mal que você acha que está sofrendo. Quando o espírito domina a si mesmo, quando ele já adquiriu a virtude do bem, isso não é mais necessário. Eis aqui o grande ponto da existência. No momento em que você não se domina, você não consegue evolução. Você tem que aprender a dominar os pontos. E todos nós aqui erramos mais, creio eu, do que acerta, né? E a maior parte do tempo é assim, eu vou lá, faço uma coisa assim estrondosa e daqui a pouco, tô derrapando, né, na ladeira abaixo, né? Hoje mesmo pensei nisso, porque assim, de manhã... estou eu muito bem, levei meu filho para a escola, aí fui pegar ele, estava igual a Ana Maria, assim, correndo de um lado para o outro,
Aí quando eu vou pegar ele, meu vizinho da frente, ele acha, ele põe os cones assim, da calçada lá, e ainda põe o carro assim. E só que aí, para mim virar o carro, para mim sair, não tinha como. Aí a criatura ainda por cima saiu por detrás de mim sem falar nada. Aí tudo bem, é uma coisa dose, né? Aí eu falei assim, aí eu fui, né, chateada com aquilo, eu falei assim, quando eu chegar lá, vai ser a hora, eu vou falar tudo que eu tiver que falar. Eu tava pensando justamente isso. Aí, para variar, gente, olha só que coisa assim, né? O destino, né? Não é destino, gente, vou dizer o que é depois. Assim que eu cheguei, ele chegou atrás. E tinha uma outra menina que estava pegando um outro menino, tudo uma confusão só. Tudo preparado, realmente engatilhado para quê? Para que eu chegasse e começasse uma briga. Aí eu falei assim, não, isso aí é armadilha. Dias de trabalho, gente, a gente é propensa a muitas armadilhas. Seja desde a hora que você sai de casa, né, até a hora de chegar aqui. Eu já tenho um agravo, que eu já consigo ter os problemas já no mundo dos meus sonhos. Às vezes a gente visita as coisas antes, né? Então aí você fica com aqueles agravos de você perceber situações que vão ser armadilhas. Mas olha, o que faltou, né? Faltou, e como falta sempre, que eu acho que assim, é um dos maiores benefícios do mundo, e que a gente põe esse benefício como se não fosse nada. É a prece. O Rubens estava perguntando para mim sobre o negócio da constelação Batuíra, é justamente isso, nós dedicamos muito à prece. E os resultados que a gente vê de pessoas que nem sequer conhecem a gente, e que a gente faz a prece, é extraordinário, entendeu? Elas depois vêm agradecendo 1 milhão de vezes, uma criança que de repente saiu de uma UTI, entendeu? Coisas graves, pessoas que lamentam. Infortúnio oculto, né? Nessa semana a gente sofreu um problema bem grave, né, com uma pessoa do nosso trabalho, em que ela viu, né, ela estava estranhando o fato do filho não chegar, e ela simplesmente, ela viu o corpo do filho, né, o filho se matou. Então, e é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que a gente não encontra facilmente, assim, nos atendimentos, sabe? Uma pessoa dedicada, uma pessoa tão dedicada que ela, às vezes, preocupada, ela sai do lugar onde ela atende para ir para uma clínica da família para saber do paciente. Então, assim, isso não encontra-se isso, mas isso é SUS, tá, gente? Isso não é... A gente fala mal do SUS, mas isso é SUS, tá? Tem muita gente assim ali. Então, assim, isso é um infortúnio oculto. Tudo ficou assim... Um rapaz, inclusive, no dia do trabalho, estava chateado com ela, porque ela não estava lá, ela tinha ido embora mais cedo, não sei o que lá, e começou, né, a esculhambar, né, falar mal de uma pessoa, né. E eu falei assim, poxa, mas você não sabe de nada do que acontece. Existem razões que a gente não conhece. Eu não vou te contar a razão, porque isso é uma questão que eu não posso contar. É individual, é particular da pessoa. Entendeu? Mas assim, você deveria pensar nisso. Mas assim, quantas vezes a gente chega para pensar nas razões que o outro tem? Não é difícil da gente pensar? Não é? Não é? É muito difícil. Isso é um infortúnio oculto. Eu lembro que teve uma história que eu fiquei muito impressionada, não sei se vocês também escutaram lá na Barra, que esse pai, ele mata a família toda e depois se mata, né? Então, assim, o que eu soube é que, na verdade, ele já estava dando indícios que estava, porque ele ficou desempregado, ele ficou sem dinheiro nenhum, ficou com dívidas e ficou desesperado, não sabia mais o que fazer. É justificativa? Não é. Não é justificativa nunca você matar alguém por qualquer motivo que seja. Mas é um infortúnio oculto. Se alguém chegasse lá e dissesse o seguinte, de uma forma mais amena possível, menos ostensiva possível, mas uma forma bem simples, né? Você precisa de alguma coisa, né? Até um colega de trabalho que é o mais acessível, né? Porque assim, se o vizinho de repente não é tão acessível assim, né? Mas assim, o número de gente, eu não sei se vocês têm percebido isso, o número de gente desempregada, com dívidas, né? E assoladas por problemas, eu vejo isso todo momento, gente. Às vezes fico desesperada, porque eu não consigo ajudar todo mundo assim, né? Não é? Você não consegue ajudar todo mundo, e você sabe que a pessoa está a um fio de tirar a vida, porque ela não tem fé,
ela não entende, ela não tem o entendimento que nós temos aqui. Então isso já faz da gente muito responsável pelo que a gente faz ao ver alguma coisa acontecer com o outro. E é difícil às vezes a gente sair do lugar, né? Sinal de quê? De que a gente não está ainda no patamar muito bom, né? A gente ainda está no patamar de olhar, a nossa sensibilidade às vezes não sai da situação em que a gente está envolvido, entendeu? E é difícil mesmo, se a gente pensar em todo mundo, a gente se perde também. E também porque a gente mora no Rio de Janeiro, né? Porque já é assim, é o caos, né? Que a gente vive todo urbanamente. A gente é desagradável a gente ver as pessoas na rua, as crianças na rua. Às vezes a gente perde também oportunidades de ser útil, né? E outra coisa que tem nos bloqueado agora ultimamente é a violência. Antigamente você entrava nas comunidades do Rio de Janeiro sem problema. Hoje em dia você não entra mais nas comunidades assim tão facilmente, a não ser que você tenha conhecimentos lá dentro, e mesmo assim você sempre tem a coisa desagradável do miliciano te perseguir, ou do traficante te seguir depois. É chato. E outra situação que é muito particular no infortúnio oculto é a gente perceber o nosso preconceito em relação às pessoas. A gente às vezes diz assim, não, mas esse aqui merece a minha ajuda, esse aqui não, esse aqui não. É como se a gente tivesse assim um juízo crítico maravilhoso, né? Uma coisa assim. Eu acho que todo mundo incorre nesse problema, né? De vez em quando, né? A gente diz assim, para que você vai ajudar essa pessoa? Não, ela já tem muito, não sei o que lá, a gente nem sabe o que acontece. Eu recordo, né? Eu passei por uma experiência muito interessante, graças a Deus, lá no canal da Anil, quando eu participava de lá, e tinha o nosso irmão Vitor Hugo, né? Que era o presidente da casa. Eu e ele, a gente, na verdade, na época, a gente dirigia a casa do canal da Anil. Aí o que acontece? A gente fazia o que a gente chama de caravana fraterna Anália Franco. Então a gente ia nas pessoas orar pelas pessoas em casa. E uma dessas orações foi pedida na Cidade de Deus, na CDD. Então nós entramos assim ali perto, do lado do Presnick, que aí você já sabe que o negócio ali ferve, né? Isso aí, ferve. Ali existia uma grande trabalhadora da doutrina espírita, a Dona Geralda, né? Que a gente também participou um pouco com ela na evangelização infantil, Dona Geralda. Aí o que acontece? Aí quando a gente entrou, a gente foi interceptado muito bem, muito carinhosamente, cheio de revólver na cabeça, a R15, coisas assim. Aí a gente parou, mas era engraçado. Hoje, quando eu vim para cá, que eu estava relembrando essa história, eu me questionei, porque hoje em dia eu não entro nas comunidades com tanta facilidade, eu não entro, e não gosto de ir. Mas eu tenho um trabalho, o trabalho da Constelação tem um dos trabalhos dela que é do César Maia. Então, assim, a gente todo ano a gente vai lá no César Maia. Então é difícil a gente não entrar na comunidade. E agora tá com traficante, não é mais Luciano. Quer dizer, é complicado, é muito complicado, né? O Mildo já sabe do trabalho, que ele já é uma colaboradora nossa, né? Aí o que acontece? Quando a gente entrou, a gente não sente medo. A gente não sentia medo. Não sentia medo nenhum. E sentia uma segurança, sabe? Como se a espiritualidade te investisse de uma fé. É como se fosse assim, é como se eu estivesse andando no umbral e tudo bem, entendeu? Como se os espíritos estivessem ali associados. Aí, de repente, um dos caras chegou-se pro Vitor e falou assim, Vitor, ele sempre chamava de tio Vitor. Tio Vitor, dá para o senhor fazer uma oração na minha casa? Um dos caras do tráfico. Aí lá fomos nós, entrando lá para dentro. Entrando lá para dentro. Aí a gente foi. Aí nós fizemos. Aí assim que a gente entrou no ambiente, era um ambiente pequeno, cheirando a gás. O gás de cozinha estava escapando. A mãe estava ali, as crianças estavam ali. Todo mundo, assim, lânguido já assim, quase desfalecendo. Ninguém percebia que estava o gás ali. Ninguém percebia, a gente foi logo, arranjou o negócio do gás, falou assim, meu Deus, tem que fazer alguma coisa com isso aqui. E aí a gente fez a oração, deixou lá uma bolsa de compras na época, e esse rapaz, ele chorou muito, gente. Ele chorou muito. Ele chorou, ele pensou na vida dele, ele dizia que não merecia viver por conta das questões que ele tinha, mas que agradecia, né, toda a oração.
Você imagina que se a gente não fizesse a oração naquele momento, a família tinha morrido. Ia morrer. Ia morrer todo mundo. Então, quer dizer, a espiritualidade chegou até lá, nos levou porque nós estávamos ali participando de algum auxílio. Depois a gente foi para outro lugar, né? A gente foi fazer a prece realmente no lugar que a gente fazia. Então, são coisas assim, por exemplo, se a gente chegasse aqui, não, para traficante eu não faço. Verdade. E você entende? Assim, é complicado. É claro que Jesus sabe o que ele faz. Mas às vezes nem é para ele o benefício, às vezes é para o filho, às vezes é para as crianças que estavam lá. Existem pessoas lá que vão reencarnar naquela família e que vão estar justamente apostas para melhorar a vida daquele rapaz, né? Então não tem como a gente pensar. E para falar sobre isso, a gente também a gente estava entregando, a gente tem uma coisa encadeando a outra, tá? Aí fala assim, trabalho de uma senhora que tem lá no Parque Royal, na ilha. Ela é do São Francisco. É um trabalho maravilhoso. Quem quiser entrar na internet, ela tá lá. E ela aceita todo ano essa questão do Natal. Ela faz esse Natal. E aí eu tinha combinado de ir lá na casa dela para a gente poder. E ela participa também do nosso trabalho. Aí a gente tinha combinado de ir na casa dela para pegar algumas coisas que tinham lá para levar para as crianças do outro lugar. E eu ia levar. Aí eu falei assim, me deu a ideia assim de manhã. Vou fazer quentinha. Vou cozinhar, quentinha. Aí ela foi, fiz até com a caixa de leite, né? Aprendi o negócio da caixa de leite. Aí botei na caixa de leite, fiz tudo assim. Aí ela foi levar a quentinha pra ela. Aí assim que eu entro na comunidade, o cara já vem assim, para aí, tia, para aí. Eu falei assim, pronto, já vou levar um tiro daqui mesmo, né? Então eu vou ficar quieta. Mas como eu já estava treinada, então não foi tão ruim, já estava treinada. Aí, de repente, aí ele falou assim, tá, vai pra tia Rosa, não tem que falar, tem que ligar. Eu realmente não tinha ligado, eu já cheguei lá assim, tem que ligar o farol, tem que abaixar o vidro, eu não tinha lembrado. Eu falei assim, tá, meu filho, eu não lembrei, você me desculpa, sei que lá, eu realmente citei. Aí tudo bem. Aí eu falei assim, Rosana, eu trouxe essas coisas aqui para de repente você dar para umas pessoas, né, que estiverem na comunidade, que estejam precisando. Você falou que estava tão ruim a questão da alimentação, era o que eu podia fazer. Então eu peguei o que eu tinha lá em casa e fiz essas quentinhas. Aí ela, tudo bem, fui embora. Aí daqui a pouco ela me liga assim, olha só, Leila, você me desculpa, mas eu tive que dar as quentinhas pro pessoal daqui. Aí eu digo assim, como assim, Rosana? Ela falou assim, poxa, ele viu a quentinha e disse assim, tá tão cheirosa, tia. Passa pra mim, tia. Essa quentinha aí, passa pra gente, você sabe que a gente fica aqui, a gente não tem o que comer. Aí eu falei assim, tá, Rosane, vai. É Deus que mandou? Deus, de repente, me mandou fazer as quentinhas desde de manhã para me levar para aí. Quem sabe a fluidificação da quentinha, né, que a espiritualidade fez lá, de repente beneficiou alguém que estava ali. Porque a gente não tem o direito de mensurar o que é a reencarnação do outro. Por mais crítico que nosso juízo fala assim, meu Deus, como é que eu posso conviver no mundo? Né? Eu falo uma expressão pior, gente. Eu sou bem clara sobre isso. Minha expressão é assim, como é que eu posso viver com esse lixo no mundo? Mas não é um lixo, né? A gente sabe que não é, entendeu? Mas assim, eu tenho que fazer uma hipérbole da situação. Porque tem coisas que a gente escuta, tem situações que a gente vê que a gente acha assim, meu Deus, o que é isso? Onde é que nós estamos, né? A gente fica completamente assim, sem entender como é que as pessoas fazem aquilo, né? São essas experiências que a vida vai nos trazendo e que se a gente aproveitar essas experiências, a gente transmuta. A gente começa... Vocês imaginam o seguinte, nós vamos conviver entre os espíritos melhores se a gente chegar em alguma colônia espiritual. Como é que a gente vai se comportar lá? Como é que a gente vai se comportar nesses lugares, né? A gente vai dizer assim, não, isso aqui eu não faço não, entendeu? Eu nem gosto de estar com essa pessoa aqui não. Ó, eu conheço muito bem aquela criatura, foi meu ex-marido. Não, eu não quero de jeito nenhum. A vizinha lá do lado, Deus que me livre, eu não quero nem falar com ela. Eu não vou querer que ela fique junto comigo. É que nem... Isso aí, o cara do carro. Quer dizer, aí de repente né, eu até lembrei do André Luiz, né, que o André Luiz encontra aquela menina, né, que tinha tido envolvimento, né, e ele fica com vergonha. Ele fala assim, meu Deus, a menina me viu, ele quer se esconder dentro do aeróbis e nada, não acontecia nada.
Então a gente tem que lembrar disso, a gente tem que estruturar essa nossa evolução e pensar bem sério sobre isso. Será que todo mundo está levando bem a sério a questão de a gente já estar aprendendo? Os sacrifícios, as renúncias que a gente tem que fazer para evoluir, né? Nem tudo que a gente acha que é necessário para a nossa vida é necessário. Também tem isso, né? E que a gente às vezes percorre caminhos enganosos, ilusórios. E sempre nós vamos ser testados, gente. À medida que a gente vai compreendendo, evoluindo, entendendo, a gente vai ser testado nas menores coisas do mundo, né? A gente vai ser colocado à prova, né, em nossas vidas. Então a gente tem que olhar, despertar para isso e tentar entender, né? Então a gente vai pensar o seguinte, né? Lá vinha a carruagem. A carruagem estava cheia de comida, estava cheia de roupas, de medicamentos. A carruagem estava cheia de coisas para serem doadas às pessoas. E quando as pessoas escutavam, né, o galope dos cavalos, já ficavam animadas de ver aquela mulher. A dama, que ainda era muito jovem, saía da carruagem junto com a sua filhinha e ia atender uma família. Nessa família, o pai estava doente, então deixou a mãe e os filhos. E eles não tinham com que prover a vida. Eles estavam justamente isso, eles estavam sem recursos. E ela chegava lá, cuidava de todos, trazia e entrava e saía sem perguntar absolutamente nada. Que tipo de pessoa é você? Será que você é bom ou ruim? Ela simplesmente chegava lá e provia. Ela, além disso, ia até ao hospital também dar proventos para aquela pessoa que estava lá no hospital, que era o pai da família. Depois disso, ela seguia para ir em outros lugares, fazendo o mesmo percurso, doando o mesmo bem que ela considerava que deveria dar às pessoas. Essa pessoa, falando com a filha também se empolgava com a atitude dela, a atitude de caridade dela. E a filha dizia o seguinte: mamãe, eu também quero fazer caridade. E aí ela dá uma lição maravilhosa para todos nós. Ela diz o seguinte: minha filha, se eu te der isso aqui para que você distribua, não vem de você esse bem. Você, tratando das crianças, tratando dos doentes como você faz, me ajudando nesse sentido, você está doando de si. Essa é a diferença. Quando ele fala, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita, é porque aquilo que a gente dá com a mão direita é aquilo que a gente conquistou como virtude. E a gente só conquista virtude através do exercício do amor. E aí tem uma questão que é essencial para o dia de hoje, né? Para os dias que a gente está vivendo. Gente, não tem nada que a gente não tenha que exercitar mais do que uma coisa chamada compaixão. A gente não tem compaixão. É difícil se identificar que aquele, como diz essa mulher, aquele é meu irmão e é um filho de Deus. É difícil porque a gente tem várias questões, a gente está sempre armado nos automatismos dos nossos instintos emocionais, que reage como se qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de situação fosse contra nós. Por quê? Porque nós dependemos que os outros nos amem e reconheçam, mas a gente não quer mais ninguém. E aí a gente precisa de trabalhar o amor que sai de nós. Essa mulher, ela é retratada dentro do Céu e Inferno, a Condessa Paula, né? A Condessa Paula, né, ela é evocada numa das reuniões da Sociedade Parisiense, de Paris, né? E dentro dessa reunião ela é evocada e Kardec pergunta para ela, né, por que ela tinha morrido aos 35 ou 36 anos. Em 1850? Não, 1800 e... eu esqueci. Aí o que acontece? A Condessa Paula, ela morreu muito cedo. E ele evoca e diz o seguinte: que sente, né, de ter morrido tão cedo? E todas as pessoas, ele diz assim, ela é daquelas pessoas em que assim, Deus só tira os bons da terra. É isso que as pessoas... Não é isso que a gente fala, Deus só tira os bons da terra, né? Os maus ficam, não é isso? Então assim, ela era daquelas pessoas.
Aí a Condessa Paula nos traz outro momento. Outro momento é o seguinte, ela diz o seguinte, eu estou muito bem. A vida é uma passagem, muito passageira. Imagina você ficar simplesmente preso a um pedacinho enquanto você tem o infinito. Imagina que ela é um espírito que já, né, alcançou uma evolução e alcançou um lugar que, assim, né, muito melhor do que o nosso, né? Mais constelados de estrelas, né, do que os nossos, né? E aí ela diz o seguinte, mas eu para estar hoje, a prova que ela veio, com a prova da riqueza, ela diz assim, para mim vir com essa prova da riqueza, eu vim 2 reencarnações na miséria, escolhida por mim, para aprender a amar. Na última encarnação eu disse assim, depois dessas encarnações eu disse assim, mas está muito fácil. Será que se eu for rica, eu vou conseguir fazer a mesma coisa? E ela vai lá e faz a mesma coisa. Ela conseguiu. Então, assim, a gente também, a gente vai fazer várias, nós todos aqui estamos em escolhas, gente. Escolhas. Hã? Por isso que a gente é tudo pobre. Isso aí, isso aí. Você começa. Quer, Romildo? A gente está justamente fazendo isso. A gente está fazendo um trabalho de fazer agora a experiência. Até mesmo, né, 634 do Livro dos Espíritos fala o seguinte, vós precisais de experiências. É por isso que se unem à carne. Os Espíritos são tácitos sobre isso. Para que a gente possa evoluir e possa distinguir entre o bem e o mal. E cada vez mais optar pelo bem. E o bem é o quê, gente? O bem é querer bem a outra pessoa, o bem é se respeitar, né? E aí ela fala sobre isso. Ela fala o seguinte, quando a chegada do plano espiritual, ela fala o seguinte, vocês sabem como é bom você estar em um lugar em que todos são amigos? Em que ninguém tem pensamentos ocultos contra você? Em que todos te querem bem? E que todos te apoiam nas dificuldades, nas desavenças, nas coisas que você tem que enfrentar? E aí eu acho que, gente, assim, eu acho que isso é o céu, né? Digamos assim, entre aspas, é um céu para nós, né? Se a gente conseguisse chegar a esse ponto, né? De poder estar num lugar em que as pessoas te absorvessem com carinho, com bondade, né? Com respeito. A Terra, um dia, assim, né? Nosso querido irmão Allan Kardec diz que será assim, né? Então a gente também tem que pensar nisso, a gente tem que cultivar as nossas virtudes para brindar a nova Terra, né? E se a gente não consegue no pouco, a gente não vai conseguir que nem a Condessa no muito. Aí vai ficar complicado, entendeu? Porque assim, as facilidades não é para ter facilidades tantas assim. Eu sei que vocês escutam muito isso na autoajuda, mas cuidado com esse discurso da autoajuda, tá? E conheço, inclusive, dos palestrantes espíritas que te dizem isso. Porque não foi Jesus que falou isso. Porque ele não testemunhou assim. Ele testemunhou assim? Não foi, né? Ele nunca testemunhou que aqui você teria tudo maravilhoso e belo. É que nem isso aqui está falando, que nem a mensagem de Lázaro está falando. É exatamente assim. Né? Porque aquele que agora não acende a luz é procurada por muitos, mas também é detestada por uma multidão. Que nós não temos nem, graças a Deus que a gente fica bem, né, assim, não temos acesso ali, mais ou menos, mas assim, não tem acesso, né. Quer dizer, então nós temos que despertar para esses infortúnios ocultos, para poder escutar alguém, para poder parar, falar com alguém, para poder realizar uma pequena tarefa. Você pode não ter a bolsa de alimento para dar, mas às vezes um alimento já faz uma diferença incrível, né. E a gente lembra de novo do caso do Chico. E do caso de Bezerra também, né? Porque Chico pega assim, uma mulher chega perto dele e diz o seguinte, Chico, eu quero que você, por favor, me ajude a comprar isso aqui. É um remédio para tuberculose, que eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. Aí Chico diz assim, eu também não tenho, porque eu não recebi o pagamento. Eu não tenho como virar. Aliás, eu não sei como o Chico se virava, tá? Com o salário, eu não sei como ele fazia, mas ele fazia. Uma coisa impressionante, né? Impressionante.
Aí o que acontece? Essa mulher, aí ele falou assim, então vamos orar. Pedir a Maria uma solução. Aí ele vai lá e ora. Aí eles disseram assim, olha, você vai pegar, quantos comprimidos são? Acho que eram 90 comprimidos ou 60. Alguma coisa assim, acho que geralmente tuberculose é 3 meses. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, vamos repartir em 90 pedacinhos a receita. E você vai tomar uma por dia. A mulher ficou curada. Né? É a fé, não é? É a fé, né? É a fé. Bezerra de Menezes, também na mesma condição, foi abordado por um pai de família. Bezerra, estou desempregada, não tenho nada dentro de casa, estou precisando muito de você, minha esposa está doente, meus filhos também. E ele diz assim, eu não tenho nada para te dar, mas vamos orar. Ele ora com o rapaz. E aí ele fala o seguinte, aí ele fala assim, olha, eu vou te dar um abraço. E eu quero transmitir a energia de Maria para esse abraço. E quando você chegar em casa, você vai fazer a mesma coisa com a sua família. Ele fez. Ele não só se curou, como arranjou emprego. Por quê, gente? Essas pessoas não tinham nada para dar. E são os ícones da nossa vida. Porque, na verdade, quem faz as coisas não é quem tem dinheiro. Quem faz as coisas é quem principia o motivo do amor. Né? Como a dona Cida lá, né, do Fogo Selvagem, que ela pega, o homem lá da clínica disse que ia tirar todos os doentes de lá. Ela tá tudo bem. Colocou na casa dela. Encheu na casa dela os doentes. Todos eles, assim, que se vocês verem o Fogo Selvagem como era antigamente, né, hoje em dia tá, né, tá melhor. Mas, assim, é uma coisa escandalosa, entendeu? É que nem o menininho que vocês viram na televisão. Isso aí, entendeu? É isso aí. Então, assim, é uma coisa escandalosa. Ela construiu um hospital, até por conta da doação de Chico, né? De mais de 20 milhões. Na época que ele ganhou, e ele dava. Então, são coisas que vão tocando a gente, que vão principiando para a gente a necessidade de amar, a necessidade de tocar o coração e de entender que às vezes a gente não tem muita coisa. Mas olha só, quem aqui, o problema de Chico de Bezerra, apontou um probleminha que a gente não presta atenção. O que é? Vocês sabem o que é? Por exemplo, em geral, o nosso orgulho, a nossa vaidade, como é que é? Vou falar sobre que eu vou dar prece para fulano? Entendeu? O que é isso? Isso não existe. Vou falar que eu vou pegar uma receitinha de remédio e cortar não sei quantos pedacinhos. Quem vai acreditar numa coisa dessa? O que será que fazia eles moverem que eles tinham? Olha só, gente, eles não faziam assim, com a espiritualidade assim. Olha só, presta atenção. Eu não sou maluca, eu não vou fazer nunca isso. Ou então você é espírito obsessor, que a gente fala, né? Isso é um espírito obsessor que está falando isso para mim. Não deve ser um espírito do bem. Eles não fizeram isso. Como é que pode, né? Eu fico impressionada quando eu escuto essas coisas, porque eu gostaria também de ter esse tipo de iniciativa, mas não tenho tantos. Mas algumas vezes a gente consegue alguns flashbacks assim, mas é bem difícil. Então, gente, vamos pensar e vamos perfumar nossa vida. Tentarmos florir os caminhos que nós temos na vida. Os corações que pedem o amparo e o abrigo. Vamos sentir Jesus. Vamos sentir Jesus caminhando. Vamos sentir Jesus em suas pegadas. Vamos lançar sobre a terra a semente. Porque a virtude é que nem a semente. A virtude é lançada. Depois vem a planta tenra que nós temos que cuidar, zelar. E nós temos que ter bastante vigilância para que ela não sofra as intempéries do tempo. Quando menos se espera, vem a primeira floração. Que coisa linda que são as flores do coração. Depois disso, de repente, inopinadamente, vem a árvore que plantamos lá atrás. Frondosa, bonita ao vento, oferecendo frutos a cada coração ao desalento. Por tudo que nós fazemos, o pequeno grão que coloquemos no coração alheio, sejamos sempre a pronúncia de Jesus a dizer, alma amiga e querida,
Jesus veio e te abraça igualmente. Por todos nós, graças a Deus.